Vamos falar de Botafogo. O time passou algumas rodadas em jejum, ainda na primeira fase da competição nacional. Mas, coincidentemente, após a chegada do técnico Evaristo, o time arrancou para a classificação, tomou corpo e conseguiu a tão sonhada vaga. Agora só resta um empate para a concretização do sonho. Início do mês de julho e o brasileiro da Série C chegava na 12ª rodada. O Botafogo estava na 8ª colocação com 14 pontos, a 2 pontinhos apenas do rebaixamento. Havia acabado de empatar em 2-2 contra o Confiança. 40 dias sem sentir o gostinho da vitória. Na semana em que o fantasma do rebaixamento rondava a maravilha do contorno. O atacante Leandro Kivel demonstrava otimismo nesse período. Se eu puder mandar uma mensagem para o torcedor do Botafogo, é de bastante otimismo. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu vi o vestiário vibrante, querendo, honrando a camisa. É lógico, se você olhar pelos resultados, aí já é outra coisa, mas o empenho, a dedicação durante a semana e a aplicação durante os jogos, a vontade de vencer, parte de nós. Já o técnico Evaristo Pisa estava à frente do Botafogo há 3 jogos e vinha de 2 resultados iguais e uma derrota para o Náutico. Estava na hora de ajeitar os detalhes do time. O detalhe não cabe mais nesse momento. Então, estava com a construção do jogo bem definida. Até os 39 do segundo tempo, fora de casa, saímos na frente, tomamos empate, não se abatemos nesse último jogo, fizemos 2-1 e controlamos bem o jogo. Uma bola esporádica lá, um cruzamento, uma interceptação errada. Um detalhe, que a partir de agora, se o Botafogo quiser a classificação, a gente não pode mais dar esse detalhe. E resolveu mesmo. Numa excelente atuação de Clayton, que fez 2 gols, o Botafogo acabava com um jejum de vitórias, vencendo o ABC do Rio Grande do Norte por 2-0 no Almeidão. O caminho para a reabilitação estava começando. Precisava mais de quê, Clayton? A gente precisava dessa vitória. Como falei, a gente veio de grandes jogos, mas infelizmente deixamos escapar a vitória. Então, a gente está com total confiança agora que a gente tem que buscar pontos fora de casa para encostar lá na parte de cima. E conseguiu mesmo. Foram 2 pontinhos fundamentais para a classificação para o mata-mata. O primeiro foi um empate sem gols contra o Remo, lá em Belém. E o outro, aquele jogo contra o Globo, que terminou 1-1. E claro, as vitórias em cima do Santa Cruz e contra o Atlético do Acre em casa. E o empate no Almeidão diante da Juazeirense. Com isso, o Belo saiu da 8ª colocação com 14 pontos na 12ª rodada e foi para 26, terminando a primeira fase na 4ª posição. Uma arrancada que deixa o Belo agora bem perto do tão sonhado acesso. Apenas um empate. Apenas um empate. Agora, o rival do interior de São Paulo também se apega ao retrospecto. É que jogando em casa, o tricolor marcou em 80% das vezes mais de 2 gols em um mesmo jogo. Realmente tem que manter esse equilíbrio, né? Onde foi colocado pelo João na reunião que a gente não pode ter a pressa para fazer o segundo sem antes fazer o primeiro, né? Tem que trabalhar, a gente sabe que pode acontecer no primeiro minuto, no final do primeiro tempo, no final do jogo, a gente não sabe. A gente tem que buscar a todo momento fazer o gol. A gente precisa estar com o gol atrás do placar. Mas uma novidade no time alvinegro deve ser a confirmação do camisa 10, Marcos Aurélio. O atleta não viajou com a delegação na terça-feira para tratar de um edema no tornozelo direito. Mas parece que tem novidade. Não é isso aí, Gabriel Boto? Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Pois é, pessoal. O meia Marcos Aurélio é o número 10, o camisa 10 do Botafogo. Vai viajar daqui a pouco. Ele viaja com alguns membros da direção do time da Paraíba para Ribeirão Preto, onde deve se encontrar com os atletas da equipe paraibana. Já sobre a confirmação de que ele joga ou não, a gente ainda não tem. Tentei contato hoje pela manhã, tanto com o médico do Botafogo, Dr. Fábio Farias, como também alguns dirigentes que já estão lá em Ribeirão, mas não consegui essa ligação. A confirmação de Marcos Aurélio ainda não aconteceu, mas ele viaja. Pode ser que seja só para dar aquela força ao elenco, mas não foi descartada a atuação do meia nessa partida decisiva do jogo do acesso. O que é que pode fazer caso o Marcos Aurélio não jogue, Boto?
Como o Botafogo construiu uma pequena vantagem aqui em João Pessoa, pode ser que o Evaristo Pisa ele faça uma armação tática mais defensiva, colocando o Rafael Jataí para jogar ali no lugar do Marcos Aurélio e recuar um pouco mais o time que vai se defender. Ou colocar também um esquema tático parecido com o que ele vem desempenhando, colocando o Clayton no lugar, fazendo o trabalho do Marcos Aurélio e o Mário Sérgio no ataque, fazendo o trabalho que estava sendo desempenhado pelo Clayton. Então tem duas opções, uma mais ofensiva, outra mais defensiva para essa partida. Eu, se fosse o treinador Evaristo Pisa, optaria pela questão mais defensiva, sabe, Serginho? Pelo menos pelos primeiros 45 minutos da partida. Segurar o resultado para que no segundo tempo, aí sim, já tendo estudado o jogo, sabendo como o Botafogo de Ribeirão vai se comportar na partida, sair ou para fazer o resultado ou para se segurar por mais outros 45 minutos e aí sim voltar para João Pessoa, quem sabe com acesso à Série B na bagagem. Hoje, no jornal Correio da Paraíba, você escreveu uma matéria, inclusive, falando aí da diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto, que baixou o preço dos ingressos e quantas pessoas estão sendo esperadas naquele estádio, lá no estádio Santa Cruz. Pois é, o estádio Santa Cruz, já em Ribeirão Preto, tem capacidade para cerca de 30 mil torcedores e há muito tempo não lota o estádio em sua capacidade máxima, né? Em algumas entrevistas que a diretoria do Botafogo de Ribeirão concedeu nessa semana decisiva para o clube também, eles esperam colocar o maior público dos últimos 20 anos. E aí fizeram essa promoção, R$20 é o preço para a arquibancada, como se fosse a geral, né, daqui do Almedão, a arquibancada mais popular lá do estádio Santa Cruz e R$30 na arquibancada coberta. Hoje, o Botafogo de Ribeirão já divulgou que antecipadamente já foram vendidos mais de 10 mil ingressos. Então, sem dúvidas, vai ser casa cheia lá. Já praticamente o mesmo número de torcedores aqui do Almedão. Por enquanto, né? Por enquanto. E aí, uma notícia também que aí é para o torcedor do Botafogo que vai viajar a Ribeirão, o Zezinho, o presidente do time aqui de João Pessoa, confirmou que houve um acordo entre as diretorias e que o valor cobrado para a torcida visitante, no caso a torcida do Belo, lá em Ribeirão Preto, será de R$20 o preço de meia entrada, como foi cobrado aqui para os torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, Bota, a gente falou agora há pouco nessa reportagem a respeito dessa arrancada do Botafogo, ou seja, ele vem numa boa fase, né? O que esperar nesse jogo agora? Então, o Botafogo ele vem jogando, já não perde há 8 jogos, né? O 8º jogo que não perde foi essa vitória contra o Botafogo de Ribeirão, o que dá uma confiança a mais, com certeza, aos torcedores. Quem vive também uma boa fase até a derrota aqui em João Pessoa era o Botafogo de Ribeirão, vinha 6 jogos sem perder, mas como o primeiro jogo foi muito duro, acredito que esse segundo confronto também vai ser um confronto duríssimo entre os dois homônimos, né? O Botafogo daqui e o lá de São Paulo. Acredito que as chances mais claras para o Botafogo de Ribeirão vão ser naquele setor mais ofensivo, aproveitando os contra-ataques. Eles que têm os dois artilheiros da competição, tanto o Caio Dantas como o Felipe Augusto, um com 10, outro com 9 gols. Então, nós sabemos da força que eles têm, tanto ofensivamente como de velocidade. Então, a transição da defesa para o ataque é muito rápida, com o Pimentinha também ajudando pelo lado. Então, o Botafogo da Paraíba tem que se preocupar bastante com essa rapidez do ataque, do setor ofensivo da equipe lá de Ribeirão, para tentar segurar o resultado e até, quem sabe, sair também no contra-ataque, aproveitando, quem sabe, um vacilo aí da equipe de Ribeirão, para matar o jogo, porque a gente sabe que se o Botafogo fizer um gol lá, o desespero vai abalar o psicológico também da equipe adversária e provavelmente sairá com resultado positivo na bagagem o acesso à Série B. Você acha até que Evaristo pode, de repente, escalar um Mário para puxar um contra-ataque? Ele tem essa opção. Como eu falei, ele pode fazer um jogo mais defensivo e outra possibilidade é ele botando mais ofensividade, né? Fazendo mais ou menos o mesmo esquema que jogou aqui no Almedão, com o Clayton fazendo a função do Marcos Aurélio e o Mário Sérgio fazendo a função que o Clayton desempenhou aqui, mais ofensiva, correndo bastante. Isso tudo vai depender, claro, como a gente já falou, da escalação ou não do Marcos Aurélio. Marcos Aurélio que está nessa dúvida, exatamente, que se vai jogar ou não. O que a gente sabe é que ele viajou, está à disposição, pelo menos ali na concentração, se vai ser um fator mais do psicológico mesmo, de fazer aquela pré-eleção ali com os jogadores, ou se vai a campo, e aí com certeza vai ser um efeito bastante surpreso para o Léo Condé, o técnico do Botafogo de Ribeirão, que no primeiro jogo, inclusive, alertou seus jogadores para não fazerem faltas próximos à área, visto o perigo, né, do tiro, do chute do Marcos Aurélio. Então, eu acho que vai ser um jogo duro, como foi aqui em João Pessoa, mas está aberto. O Botafogo pode sim trazer a classificação para a Série B.
Valeu, Boto. Brigadão pela tua participação.